Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com. Para quem não me conhece, eu tenho formação em psicologia, me formei em 2006 pela Universidade Federal de São João del Rei. Logo em seguida trabalhei um tempo com recursos humanos e em 2008, 2 anos depois, eu entrei no mestrado em Teoria Literária e Crítica da Cultura também na UFSJ. E assim que eu terminei o mestrado, eu ingressei no doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Ciência da Religião, pesquisando a obra do Jung. Estou gravando esse vídeo para responder algumas perguntas do Rômulo, da Universidade Guanambi. Ele me mandou um e-mail solicitando algumas perguntas, sobre a psicanálise. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi sobre a psicanálise. Claro que vai ser um vídeo breve, mas espero esclarecer esses pontos que ele me perguntou. A primeira pergunta é por que Freud polemizou ao criar a psicanálise. Falar sobre temas polêmicos que ele abordava, como a sexualidade, os sonhos. Por que ele falou sobre isso, sobre as fantasias? Eu tive um professor muito bom na Universidade Federal de São João del Rei, que mencionou certa vez que a grande capacidade do Freud em rever as suas próprias teorias, em repensar o que ele tinha escrito e até se autocriticar. E a obra dele é uma obra vasta, nós levamos vários anos para entender um pouco do que ele falou, são 23 volumes das obras completas do Freud, tirando outros trabalhos, cartas e por aí vai. E ele tinha essa grande capacidade de rever sempre as teorias. O material que surge na psicanálise, fazendo uma análise, é esse material que ele interpretou. Ele começou a investigar os sonhos porque os pacientes começaram a trazer sonhos. Ele começou a investigar as fantasias infantis e fantasias atuais porque os pacientes também traziam esse material. E ele percebeu, e essa é a primeira hipótese diagnóstica dele, que uma boa parte dos sintomas psicopatológicos estava relacionado com a sexualidade. As pacientes neuróticas, histéricas, que apareceram logo no começo da psicanálise, tinham sintomas que tinham causação, que tinham uma relação com a história sexual. E aí, quando nós falamos da palavra sexual, pode parecer sexo, o ato sexual. E isso não é verdade. A gente tem que entender que quando Freud fala em sexualidade, ele está falando o que a gente falaria no senso comum, no dia a dia, como questões relacionadas ao amor. Então, se apaixonar, terminar um relacionamento, ter dor de cotovelo, ciúmes, brigas, problemas, todas essas questões são consideradas sexuais para o Freud. É claro que também tem relação com a sexualidade em si, com as zonas erógenas e com a vivência sexual, a escolha de um objeto, tudo isso é um amplo conceito, na verdade, dentro da psicanálise, e a gente já começa a entender isso lá nos 3 ensaios sobre a teoria sexual. Qual a importância e o papel de Jung na psicanálise? Bem, muita gente não sabe, mas o Jung tem uma obra muito vasta, a gente pode dividir até em alguns períodos. Antes dele se encontrar com Freud, ele formou em medicina. Logo depois ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico gigantesco, o Burgoslich, onde também se fazia muita pesquisa. O coordenador era o Bleuler, que desenvolveu o conceito de esquizofrenia. Ele é um importante teórico dentro da psiquiatria também. Ele começou a fazer pesquisas e ele fez várias e várias pesquisas experimentais. Seria, teoricamente, muito mais próximo, talvez, no começo, do modelo de ciência, do modelo de pensamento das psicologias comportamentais, cognitivo-comportamentais, de fazer teste, de aplicar questionários, de fazer gráficos, tudo isso é a primeira obra do Jung, o primeiro trabalho grande que ele desenvolve, e é por esse trabalho que ele encontra o Freud, a explicação dos complexos, do porquê as pessoas têm complexos, dos tipos de complexos, como interpretar, analisar e modificar esses complexos, ele encontra na psicanálise. Então, num primeiro momento, ele é como um pupilo do Freud, ele é um discípulo, ele aprende com Freud, mas depois, exercendo a psicanálise, ele se torna um teórico tão importante, talvez, quanto o próprio Freud.
Ele é o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional, então ele fica mais ou menos entre 1907 a 1914 dentro do movimento psicanalítico e influenciando os trabalhos. Por divergências teóricas e pessoais também com Freud, ele acaba rompendo e desenvolvendo a psicologia analítica. E depois, dentro da psicologia analítica, nós notamos também uma série de desdobramentos. Primeiro ele começa estudando os tipos psicológicos, depois ele desenvolve os vários conceitos que a gente vê como sombra, ânimo, self. Depois ele vai estudar a psicologia da religião, alquimia e uma série de outros trabalhos sobre as polaridades da psique, e esse foi o tema da minha tese de doutorado. Como é a prática profissional da psicanálise? Como que o psicanalista direciona uma consulta? Bem, para começar, o psicanalista ele faz uma anamnese. Nós podemos chamar esse momento inicial de quando o paciente chega como entrevistas preliminares. Nessas entrevistas não é ainda a análise. O psicanalista vai fazer a anamnese, fazer o diagnóstico clínico, levantar a história do paciente para saber em qual das 3 principais estruturas ele se encontra. No caso da psicose, pode ser que a psicanálise acabe provocando um efeito complicado. A pessoa psicótica, fazendo o tratamento psicanalítico, ela pode vir a surtar. Isso é sabido desde o início, lá também com Jung e no começo. Depois, no desenvolvimento, depois do Freud, alguns psicanalistas começaram a trabalhar com a psicose. Lacan, a Manoni e outros teóricos desenvolveram trabalhos nessa linha, tem trabalhos importantíssimos sobre isso. Mas o Freud centrava-se as suas análises nos quadros neuróticos, na histeria, na neurose obsessiva, resumindo. Então, num primeiro momento há essa interpretação, essa avaliação do paciente, e se o paciente tem uma retificação subjetiva, se ele consegue se implicar no sintoma, mudar a demanda inicial, que normalmente é uma demanda de mudar os outros. O paciente chega querendo que a esposa mude, ou o marido mude, ou o pai mude, a mãe mude. Então, há uma implicação primeiro no sintoma, há uma retificação, há uma modificação dessa queixa inicial para cair numa demanda de análise. E nesse momento, então, o paciente pode deitar-se no divã. As sessões da época do Freud, do olhar freudiano, tinham duração de 50 minutos. E a orientação básica do analista é para que o paciente fale sobre tudo que vier à cabeça dele, mesmo que seja bobo, mesmo que seja ridículo, mesmo que seja obsceno, mesmo que não faça sentido. Essa é a associação livre, e dizendo sobre os próprios pensamentos, as lembranças, os sonhos, de uma maneira livre, suspendendo o julgamento de isso não faz sentido dizer, isso eu não posso dizer, isso eu não quero dizer. Então, o paciente, quando começa com isso, ele pode chegar a algumas resistências. E dizendo também de uma maneira bem resumida, o trabalho do analista ali é ouvir o que o paciente traz, no que o Freud chama de atenção flutuante, fazer com que as resistências, quando o paciente, por exemplo, chega numa questão que ele não quer falar, que ele tem alguma resistência, é trabalho do analista fazer com que ele supere essa resistência e volte a associar livremente. Esse é um trabalho. E um outro trabalho importantíssimo também, é claro, é fazer a interpretação dos sintomas, a interpretação dos sonhos e assim por diante. O que difere a psicanálise de outras abordagens da psicologia? A gente tem 3 grandes modelos teóricos, facilita dividir assim. Um modelo é a psicanálise, um outro modelo é a psicologia comportamental e um terceiro modelo é a abordagem humanista, existencial, fenomenológica. Por que a gente coloca a psicanálise como a primeira força? Porque uma boa parte da psicologia, embora exista uma diferença entre a psicologia e a psicanálise, a gente tem um vídeo no canal onde eu falo a diferença entre a formação do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra, mas tirando essa questão mais formal da formação do profissional, nós temos que o Freud não entrou dentro das universidades. Ele criou os institutos de psicanálise num tripé, que a gente chama. Para ser um psicanalista, o psicanalista tem que
fazer análise, ele tem que se tornar um paciente, entrar nesse processo de associação livre, ele tem que estudar, evidentemente, as obras do Freud, isso leva um tempo, então as formações normalmente duram no mínimo 5 anos para ser um psicanalista, e nesse processo, depois de passar pela análise, ele pode atender pacientes e ter supervisão de um profissional, de um psicanalista mais experiente. O que difere a psicanálise da psicologia e das outras abordagens? A gente tem alguns conceitos fundamentais na psicanálise que as outras abordagens não necessariamente trabalham. A psicanálise acaba influenciando muito a psicologia, né, no século XX, mas também influencia a filosofia, influencia a história, influencia outras disciplinas para além da psicologia. Mas as outras abordagens não trabalham, por exemplo, com o conceito de inconsciente necessariamente. As outras abordagens também não trabalham com essa técnica da associação livre. O tratamento, por exemplo, na psicologia comportamental, a psicologia cognitiva pode ser muito mais diretivo. Uma grande crítica das abordagens humanista, existencial, fenomenológica à psicanálise é que ela trabalha com esses modelos nosológicos da psicose, da neurose e da perversão. Para o Freud, todos nós nos encaixamos em algumas dessas estruturas. Nós não saímos da estrutura, mas nós nos encaixamos como tipos de personalidade, se a gente poderia dizer assim de começo. A diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa que tem um sintoma grave é uma diferença de grau e não de qualidade. A pessoa tem os sintomas mais intensos quando ela torna-se uma paciente. E a pessoa normal, digamos, que consegue conviver e que não tem uma demanda de análise, é uma pessoa que tem, digamos, um sintoma um pouco menor. Tudo isso é muito sucinto, é muito resumido, é para dar uma visão mais geral mesmo dessas perguntas. E então a crítica da psicologia humanista é que a psicanálise trabalha com esse modelo, ela não, na visão do Rogers, por exemplo, do Maslow, ela deixa de fora o potencial do ser humano, o desenvolvimento, a pessoa que se realiza. Então, como ela trabalha no consultório com estudos de caso, com pacientes que têm problemas mentais, têm doenças, têm sintomas, têm dificuldades, o modelo, digamos, de homem da psicanálise é um modelo que se baseia no que ela vê ali no consultório. Então, uma pessoa que é super realizada, super feliz, super bem, ela não vai necessariamente parar no consultório de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, você tende a generalizar muito, essa é a crítica do humanismo. Bem, é dessa forma que eu respondo essas perguntas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, vocês podem entrar em contato comigo. O meu site é psicologiamsn.com, o meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com e o nosso site, ou melhor dizendo, nosso canal no YouTube é Felipe de Souza Psi. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Um grande abraço.